todos certificados pela Anvisa. 8h05 em Campos, muito bom dia para você ligado na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Acompanhe esse programa também pelo nosso streaming de vídeo, pelo Face e YouTube e daqui a pouco em podcast. Esse programa estará editado em podcast também em todas as plataformas. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, temos o jornal Folha da Manhã, que vem trazendo uma matéria bem ampla sobre a CPI. E é o destaque da Folha hoje, que está nas bancas da região. É o seguinte: a CPI vê indícios de 11 crimes no Prev Campos, na gestão Rosinha. E aí você pode conferir numa banca perto de você. Estamos recebendo aqui o presidente desta CPI, o vereador Genásio, esclarecendo todos os pontos aqui desse par e passo aí do relatório apresentado ontem, e com a presença dos jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, que nós voltamos com essa pauta de hoje. Eu queria, Arnaldo, abrir o bloco anterior, se me permite, Arnaldo e Cláudio. Programa interativo, lógico que não dá para você entrar na pilha passional que se tornam muitas vezes os comentários, né? Cláudio gosta de repetir, briga de foice no escuro. A gente vai peneirando aqui algumas perguntas, algumas interações que são interessantes. Né? Aqui o Alex Reis Genásio diz assim: engraçado, no relatório do TCE, ele afirma que todas as medidas não tomadas em relação ao ano 2016, os atuais gestores são solidários. Nós não vimos nos relatórios o nome de Rafael Diniz e dos três presidentes do Prev Campos, que nada fizeram para mudar a realidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Posso responder? Sim, por favor. Fizemos auditoria, sim, fornecemos todas as informações à Polícia Federal, inclusive levaram nossos computadores que estão com eles até hoje. Estamos aguardando algumas respostas, sim. Eu acho que o papel foi fundamental. As auditorias foram feitas e, acima de tudo, foram constatadas, sim, várias irregularidades. Agora, a auditoria foi feita pelo nosso governo. A operação da Polícia Federal foi feita questionando a posição do governo deles. E aí a gente tem que trabalhar automaticamente com aquilo que a gente tem em mãos. Se o TCE automaticamente tomar qualquer medida, nós automaticamente iremos acatar. Agora, não houve nenhuma decisão por parte do TCE nesse sentido, muito pelo contrário. Eu acho que o que está sendo feito em prol do TCE é encaminharmos todo o relatório da CPI para eles e aguardando que o TCE também se posicione diante de todos os expostos aqui, diante desse relatório. Com certeza haverá um pronunciamento em breve por parte do TCE, mas em cima do exposto no nosso relatório. Genásio, a CPI ela aponta aí, como a gente já destacou na manchete, 11 crimes e 14 envolvidos. Dá para dizer que esses indícios de crimes eles envolvem os 14 da mesma forma, ou há uma separação ali de crimes cometidos por alguns, que são de possíveis crimes cometidos por alguns, supostos crimes cometidos por algum indício de crimes? Dá para categorizar, colocar que alguns estariam envolvidos de alguma forma e outros de forma mais ampla? E quais seriam esses personagens de maior envolvimento? Na parte de improbidade, eu digo para você, improbidade administrativa: Nelson Afonso de Oliveira, Leandro Martins, Sérgio Azevedo, Wilson Tadeu Campinho, Jorge William Pereira Cabral, Marcelo Freitas, Amaro Almeida Ribeiro, Matheus Silva José, Mário dos Santos Gomes, Edilson Peixoto, Rosinha Garotinho, Tiago Godoy, Fábio Augusto, Viana Ribeiro e o Washington Luiz Barbosa. Esses entraram na improbidade. Os demais automaticamente foram tipificados, cada um com sua discriminação, com seus crimes. Mas na parte de improbidade, todos esses aqui entraram, todos esses aqui. E aí, automaticamente, no caso, o senhor Nelson Afonso, a senhora Rosinha Garotinho, esses tiveram outros enquadramentos também. E aí a gente consegue, daqui a pouco, no decorrer da nossa sessão aqui, passar ponto a ponto para vocês. Mas como eu tenho em mãos aqui rapidamente, eu consegui passar para vocês que todos esses entraram na improbidade. Mas eu posso alegar que a senhora Rosinha Garotinho, ex-prefeita, e mais alguns outros entraram, com certeza, em outros crimes também.
Tem aqui outro comentário do Paulo Diniz. Eu repito para você, Janásio, você responder, por favor. Perfeitamente. Campos não poderia ter uma Câmara de Vereadores mais ativa durante os 4 anos, ao invés de se tornar ativa apenas nos últimos meses de mandato? Claro que poderia. Eu estou na minha segunda presidência da CPI. Eu participei da primeira CPI, da Odebrecht, e estou participando da minha segunda do Previ Campos. Hoje, nós estamos participando, eu, Janásio, na presidência de um grupo que apura e acompanha os trabalhos do Hospital de Campanha por parte do Governo do Estado, que não aconteceu, e faço parte também da comissão que apura os investimentos do governo federal em relação ao coronavírus. Essa tem sido a minha atuação diretamente na Câmara de Campos e faço com maestria. E nesses anos que eu estou também lá, estou na presidência da CCJ, que é uma comissão importante, faço parte da Comissão de Finanças, sou líder do governo. Então eu trabalho muito. Essa gestão para mim foi muito trabalhosa, mas foi proveitosa. Adquiri experiência, maturidade, trabalho incansavelmente, mas, vendo a normalidade, a gente não consegue agradar o coração de todos. A gente consegue, mostrando transparência, clareza, trabalho e, acima de tudo, trabalhando para o povo. Acho que esse é o nossa plataforma mais forte. Com relação aos crimes, Genásio, você citou a Rosinha no crime de improbidade enquadrada em outros. E o posicionamento dela, a Folha, foi... Ela preferiu não se pronunciar, aí abre aspas, por ser uma questão que não passa por mim, uma vez que o Conselho é independente, fecha aspas. Qual a sua opinião com relação a essa declaração da ex-prefeita? Ela tem o direito de responder aquilo que lhe cabe, a gente vai respeitar o direito do contraditório, mas ela, como gestora, ela sabia muito bem que, principalmente, todas as nomeações, exonerações que foram feitas no Previ Campos, todas eram com a ciência, com a assinatura dela. Então, ela teve total responsabilidade no contexto geral. No ano de 2016, no mês de julho, estava na gestão do senhor Ricardinho, havia 1,2 bilhão. O que levou a tirar o senhor Ricardinho e colocar o senhor Nelson Afonso à véspera de uma eleição? Nelson Afonso, irmão do doutor Chicão, com grau de parentesco com eles também, e a partir daí veio a decadência. Será que ela não estava acompanhando nada que estava acontecendo? A receita que estava hoje sendo gerada ali para de Campos, ela não viu a queda da receita? Aonde isso iria parar? Será que ela foi só omissão ou ela não estava acompanhando por qual motivo? Havia um interesse ou havia um desinteresse de não acompanhar? Então, eu acho que ela tem uma responsabilidade sim a pagar, porque ela era gestora, a responsabilidade maior era ela, e reitero, as nomeações e exonerações foram feitas, alguma nós entendemos que foi desnecessária, Previ Campos estava no topo, no auge, não tinha necessidade nenhuma de tirar o senhor Ricardo, e aí quando a gente vê uma mudança, a gente entende a todo momento que essa mudança foi uma manobra. E uma manobra essa que nós entendemos que passou pela responsabilidade, pelos ovos, pelo crivo dela. Por mais que ela alegue em algum momento, ou não vai alegar, que for orientada ou determinada por alguém que fizesse, que ela cumpra com sua responsabilidade, que a gestora naquele momento era ela. Quem tem que prestar conta do mandato é ela. Genásio, eu não quero misturar as coisas, que é muito comum isso para o leitor, para o ouvinte, e o jornalista tem que ter mais critério. Mas só para citar como exemplo o caso da Chequim, onde Garotinho foi chamado pelo Ministério Público, depois de decisão judicial da Justiça, de prefeito de fato, né? Aí até aqueles adjetivos que se usam em denúncias, em decisões, que acabam são manchetes prontas, né? Escandaloso esquema, Chequinho foi do Ministério Público, uma decisão judicial, só não lembro agora se foi de Glaucenir ou de Ralph, mas chamou de tentacular esquema. Perdão? Pedro Elias. Pedro Elias, exatamente. Obrigado, Arnaldo. Quer dizer, todas as investigações da Chequim, estamos falando aqui em movimentações para a eleição de 2016. Você está falando que tem uma ligação. Se todas as investigações do Ministério Público e condenações da Justiça, nenhuma delas transitada julgada, mas tiveram algumas confirmadas pelo TRE, outras estão no TSE, apontam Garotinho como o grande artífice da Chequim. Você acha que isso pode ter se repetido no que vocês chegaram de indícios de irregularidade no Previ Campos também? Ou não? Eu vou fazer uma relação com certeza que sim. Por quê?
a gente consegue entender dentro do campo político de que algumas coisas são feitas por ordem dele. E se ela não assumir, que ela assuma a sua responsabilidade. Vou deixar um exemplo claro com vocês. Essa transferência que foi feita de 400 e poucos milhões da Previcampos para o Poder Público Municipal teve reflexo na Chaquinho. O dinheiro que foi pago na Chaquinho lá, tá? Aqueles milhões que foram gastos na Chaquinho de forma devida, foi o dinheiro que foi tirado da Previcampos. E quem é que tinha ligação direta na Chaquinho? Ele. Então, para esse dinheiro sair do Previcampos e chegar até a prefeitura e ser utilizado também, porque foram um valor muito superior, teve a essência dele. Então, ele sabia muito bem da importância e da necessidade desse dinheiro ao sair da Previcampos e vir para o escopo da prefeitura, e a partir dali, de direito e de fato, quem sentava na cadeira e ordenava e coordenava para onde ia ser pago, a quem ia ser pago. E isso a gente tem exemplo de muitos empreiteiros que cumpriram suas obrigações e na reta final ele disse que não ia pagar e não pagou. Essa é a verdade. A ordem era dele, a quem pagar e a quem não pagar. Isso não é a Genásio que está falando. Nós ouvimos da boca de muitas pessoas que choravam e falavam da injustiça que foram feitas para com eles, entendeu? E quem era a pessoa responsável pela caneta? E aí há, com certeza, o olhar de que muitas reuniões que foram feitas dentro da prefeitura não foi feita com a prefeita Rosinha, com a ex-prefeita Rosinha. A reunião foi feita com o seu Garotinho. E aí manda questionar do que eu estou falando, se é verídico ou não é verídico. As reuniões políticas dentro da prefeitura, que deveriam ser feitas com a prefeita, com a ex-prefeita, para tomar algumas decisões no campo político, as reuniões foram feitas com eles. Era feita com ele, e a partir dali ele dava ordem do que ele entendia que era certo, que era ruim, que era bom. Inclusive, a reeleição de Dr. Edson Batista para a presidência da Câmara no segundo biênio foi reunida com ele, e quem deu a ordem para que mantivesse o doutor Edson Batista no segundo biênio foi ele. Pediu a cada vereador: eu preciso que vocês votem na permanência do doutor Edson Batista. Isso eu estou citando como exemplo, mas espero que seja sendo bem claro o objetivo para você de que quem tinha a força de mandar, quem tinha a força muitas das vezes de comandar, de orquestrar, era ele. Ela assinava e cumpria muitas das vezes a determinação dele, mas aí ela tem a responsabilidade dela também. Então eu acho que existe a coparticipação dos dois diretamente no mandato. Eu creio que ela foi eleita pela popularidade, pela população, mas de direito e de fato quem exercia o mandato era ele. Mas só para deixar claro, ele não tá apontado nesse relatório, né? De forma alguma não está apontado. Eu estou respondendo uma pergunta de Vossa Senhoria, se eu entendo que a todo momento qual era a atribuição e a participação dele, só para vocês entenderem que eu estou fazendo um relato no campo político, mas na CPI, de forma alguma, ele aparece. Tem uma outra pergunta aqui. Desculpa, Arnaldo, pode ir. Não, por favor, pode concluir. Uma pergunta do Mário Terra Areias Filho, advogado. A Previcampos, a partir de 2017, está tudo em ordem? A Previcampos, eu não tenho relato nenhum que ela não está em ordem. Não tendo relato nenhum que ela não está em ordem, eu quero acreditar que ela está em ordem, sim. Até porque as contas de 2017 foram aprovadas na íntegra. Se houvesse qualquer irregularidade, com certeza as contas de 2017 do prefeito Rafael Diniz não seriam aprovadas. Então, com base no parecer do TCE, as contas foram aprovadas e todas com regularidades. Tem um comentário do Fábio, mais um comentário do Fábio Ribeiro, mas além de ser um comentário do Fábio Ribeiro, é um comentário pertinente, Genásio, com relação à ex-prefeita Rosinha. Ele faz questionamento se ela foi ouvida pela CPI. E eu complemento: houve tentativa de ouvi-la e qual foi o posicionamento, se houve? Houve tentativa de ouvir, sim. Morava no Rio de Janeiro, fizemos várias tentativas, sem êxito, sem sucesso. Deixamos o telefone, contato para falar conosco, se posicionar. De forma alguma se comprometeu ou compareceu ou deixou sequer algum recado de interesse a participar. Mas nós fizemos nosso papel. Genásio, a gente tem que entrar... Previcampos, lógico, está aí ao factual, né? E jornalismo é imposto pelo fato. Mas a gente tem que entrar também na parte pré-eleitoral, né? E fazer essa transição nesse bloco. Eu estou preparando uma matéria... Inclusive, a Previcampos está na matéria de fundo, de análise das perspectivas econômicas de campo, que são muito ruins, né? Muito ruins. E estou ouvindo economistas, um antropólogo, um advogado, um jurista, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal, tributarista. Eu fiz um levantamento, com base no que foi levantado já pela jornalista Josélia Matias, da Folha da Manhã,
que acompanha essa questão de royalties mais de perto, e ela usou, né, para corrigir os valores, o INPC, que é muito próximo ao IPCA, né? De 99 a 2004, lembrar que o ano de 1999 é o ano em que começa a ser pago participação especial, e Campos sempre recebeu, fala-se muito em royalties, mas é errado, Campos sempre recebeu mais de participação especial do que de royalties, né? Enfim, de 99 a 2004, que são os 2 governos da Arnaldo Viana, desde que o Garotinho saiu para se candidatar a governador, recebeu em valores corrigidos, se fosse o dinheiro de hoje, 4,67 bilhões. De 2005 a 2008, nos governos campista, Mocaibe e Roberto Henriques, 43 dias, Roberto Henriques, Campos recebeu em dinheiro corrigido de hoje 6,94 bilhões. Rosinha, com 2 afastamentos que Naim chegou a assumir, mas no período de 2009 a 2016, recebeu 12,06 bilhões. Estou falando de royalties e participação especial, receita de petróleo. E Rafael teve, até o primeiro trimestre de 2020, 1,84 bilhão, também corrigindo aí os anos anteriores a 2020, pelo NPC. Resumo da ópera. Juntos, os 3 prefeitos anteriores tiveram em valores corrigidos 23,67 bilhões de reais. Bilhões. Eu vou repetir, porque isso me lembra aquela primeira coletiva da Lava Jato. Aí a porta pergunta, milhões? E o promotor responde, não, bilhões. Né? O que vocês levantaram do Previ Campos parece ser só um aspecto do desperdício desse dinheiro, né? O que você acha que ficou de legado desse tempo, desses 23,67 bilhões de reais? Eu entendo de que a nossa cidade poderia ser hoje uma cidade de primeiro mundo. Tiveram tempo suficiente e dinheiro suficiente para pensar no futuro. Eu acho que nós conseguimos hoje ver um HGG que nós pegamos de outras gestões bem machucado. A nossa saúde, de uma forma geral, se você olhar nossas UBS, há um esforço gigantesco na gestão do prefeito Rafael Diniz para manter as nossas UBS de pés. As nossas escolas, nós reformamos só nessa gestão mais de 10, mas temos algumas ainda que estão em péssimas condições. Então, assim, a gente via que a preocupação era com o bem pessoal. Era escola de samba, era carnaval, era Marquês de Sapucaí, enfim, fizeram muito pouco com muito dinheiro. E um dinheiro esse que foi desperdiçado não volta mais, a verdade é essa, não volta mais. A gente paga um preço hoje, achava que o royalties não iria acabar nunca, não se prepararam para esse momento, a folha de pagamento automaticamente foi inchando cada vez mais, despreocupado. Hoje a gente paga um preço alto pela folha de pagamento, claro que o servidor não é responsável por esse item, mas a gente consegue entender se lá atrás houvesse o entendimento da responsabilidade futura. E um fato novo, o TCS posicionou de que a partir do ano que vem não poderá usar mais royalties nas folhas de pagamento. Isso aí seria péssimo para o próximo gestor. O próximo gestor vai encontrar uma dificuldade muito grande também quando se trata do Previ Campos. Ele vai encontrar uma receita pequena na Previ Campos, ele vai ter que automaticamente fazer sua reposição. Enfim, tudo isso poderia ter sido trabalhado de uma forma mais eficaz, de forma que pudesse deixar uma saúde financeira melhor para os futuros gestores. Mas a gente não entende por que de um governo para o outro há uma política diferente do que a gente defende, de que tem que se raspar o cofre todo para deixar principalmente o seu sucessor, se ele for adversário, sem nada. Só que ele esquece que ele não está deixando o sucessor sem nada, ele está deixando a cidade sem nada e a população da cidade sem nada. Então, a gente tem que, de uma forma ou outra, mudar essa cultura dos futuros gestores de que o bem mais precioso que nós temos é a vida. Então, nós temos que trabalhar e olhar pelas pessoas, o que é de interesse das pessoas. E aí podemos construir, sim, mais unidades de saúde, mais escolas, dar mais atenção, qualificação, ter um olhar especial, é claro, pelos profissionais da saúde, que, acima de tudo, hoje passam por essa linha de frente, mas precisam ser, sim, sempre mais valorizados. Enfim, eu acho que faltou um pouco mais de humanização, olhar o ser humano em primeiro lugar e não os seus interesses pessoais. Essa é a minha linha de defesa. Eu acho que o dinheiro havia sim, faltou responsabilidade
com dinheiro público, que faltou, acima de tudo, investimento com olhar nas futuras gestões. E aí o tempo passou, o presente chegou e a gente encontra um cenário que não é nada confortável, mas nós estamos trabalhando com sinceridade, dentro da realidade, mostrando a todo mundo aquilo que é mais claro e objetivo, através da transparência. Estamos trabalhando com pouco, tendo que fazer muito. Nas gestões passadas tinham muitos e fizeram-se poucos. Então nós vivemos hoje um contraditório, mas nós temos fé e esperança de que essa tempestade vai passar e dias melhores virão. Arnaldo, você quer entrar na questão da eleição? Não, antes de entrar na eleição, Luiz, tem um assunto que a gente abordou ontem com o André, e sempre que vem alguém, você mesmo destacou ontem, sempre que vem alguém que é ligado ao governo, sempre chove comentários sobre, que é a questão dos RPAs. E Genásio já falou aqui, ele é líder do governo, na Câmara ele ouve esse questionamento também, seja em sessão online ou presencial, que é a questão desse atraso aí de cerca de 7 meses de RPA, Genásio. Como você vê esse cenário? Há perspectiva de se quitar alguma folha de pagamento? E você falou uma questão interessante aí, que a partir de 2021 não vai poder usar royalties para pagar folha. Como que isso vai influenciar na composição de RPA? Porque no painel que a Luiz fez, o Ricardo André Vasconcelos, um grande jornalista que foi secretário de comunicação, ele faz uma análise interessante, que quando você fala em enxugar a máquina e diminui RPA, diminui servidor, você pode também ter a certeza de que vai diminuir os serviços que são prestados à população. Que se aumenta o número de funcionários, porque se aumenta também o número de serviços. Então, como que fica isso para o próximo gestor, independente de quem assuma a prefeitura em 2021? Se coloca qualquer próximo gestor numa condição a ter que alterar sua plataforma de campanha, porque ele vai ter que prestar esclarecimento do que ele pensa com a realidade hoje do nosso recurso, o que se fazer com a folha de pagamento tão alta. Eu creio que vai ter que trabalhar sim, cobertor pequeno, ou você tapa a cabeça ou o pé, não tem jeito, tapar os dois não vai ter como fazer isso. Acho que a gente vai ter que enxugar, a palavra é essa, se reorganizar, ter um entendimento, e aí, veja bem, a minha posição e a minha convicção. Eu sou líder do governo, tenho posição, minha posição é diante do posicionamento do governo, e eu acho que algumas medidas um pouco mais amargas serão tomadas. E aí há necessidade, quando eu falo enxugar automaticamente a folha de pagamento, a gente tem que ter um entendimento seguinte: o que é prioridade no governo? O que é prioridade, vamos tratar com prioridade. O que não é prioridade, ela vai passar a ser trabalhada no segundo momento. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar com prioridades. Se nós trabalharmos com prioridades, eu tenho certeza que a gente supera todas as expectativas. E com relação aos RPAs desse ano, em atraso? Eu tenho plena convicção de que o governo tem trabalhado bastante para que a gente possa encerrar esse mandato, se Deus quiser, antes das eleições, já com o nosso RPA quitado. Nós estamos trabalhando muito para isso. Uma boa parte, praticamente, tem recebido seus vencimentos, conforme a área da saúde. A parte de educação ainda estamos um pouco distante. Quando a gente fala distante de 6, 7 meses, é retroativo ao salário de janeiro, mas não significa que nós devemos 6, 7 meses, só para poder esclarecer para o público. Devemos 3 meses e meio, porque automaticamente, chegou um dado momento, tivemos que informar aquelas pessoas sobre a necessidade de paralisar o contrato. Então, nós devemos, em média, 3 meses e meio a partir de janeiro, mas eu creio que nós estamos trabalhando bastante para que, antes do período eleitoral, a gente tenha certeza de que estão todos quitados, e aí vamos nos lembrar também da questão do DAS, algumas folhas também, de algumas categorias precisam estar atualizadas, já estamos bem perto de atualizar também, é um desejo do governo, é o interesse da Câmara, a Câmara tem trabalhado, inclusive com comissões lá, buscando fazer com que os RPAs automaticamente sejam contemplados. Esse é um desejo político de qualquer gestor. Ninguém quer entrar numa eleição a qual vamos entrar no dia 15 de novembro e com dívidas, principalmente com funcionário. De forma alguma, seria muito ruim para a gente. Há um comprometimento e um compromisso do prefeito Rafael Diniz com essas categorias, e é uma mensagem que eu deixo para eles: tenha fé, esperança, nós estamos chegando perto de vocês, nós vamos pagar a todo momento. O prefeito Rafael Diniz, em entrevista aqui no Folha no Ar, ele não deu prazo, ele falou que estão trabalhando em relação aos RPAs, né? Uhum. Eu usei esse deadline que você falou, mas a eleição é em novembro. Aí ele respondeu, só para recapitular: mas meu prazo não é eleitoral. Eu falei, mas o Rafael, depois da eleição você tem mais um mês, que é dezembro, né, para terminar esse mandato, independente de quem seja eleito em novembro. Então, você acha que, em relação aos RPAs,
Isso vai estar quitado até novembro. E também tem muitas perguntas aqui em relação às UBS, reabertura de UBS. Eu acho que, a todo momento, o compromisso do gestor é com aquilo que automaticamente é de responsabilidade dele. Nós temos uma responsabilidade com o pagamento do RPA, em detrimento ao exercício das suas funções, mas nós vamos pagar. Se você me perguntar, Zenaldo, gostaria que pagasse em que momento? Gostaria que pagasse hoje. Então, não há um calendário explícito do mês exato ou no período pré-eleitoral ou pós-eleitoral. Nós queremos pagar e vamos pagar. Essa certeza e essa tranquilidade nós queremos passar para os nossos amigos RPAs. Agora, seria muito bom se nós ligássemos para Brasília hoje e pedíssemos o seguinte: eu quero um calendário de vocês em relação às próximas participações especiais dos ROIT. Se vocês puderem me dar um calendário, porque eu preciso me organizar aqui em Campos e gostaria de apresentar um calendário para o RPA e nosso DAS. Não existe uma forma de se conseguir isso. Então, diante dessa instabilidade hoje, que seria a receita própria dos ROIT, nos coloca numa instabilidade também de apresentar um calendário próprio, a qual seria o de melhor hoje, pudesse apresentar o calendário, em que mês vamos pagar, de que forma vamos pagar. Mas a realidade orçamentária do município, ela oscila muito. Isso nos coloca, muitas das vezes, com dificuldades até de se manter, às vezes, por integridade, a folha dos aposentados e pensionistas. Pagamos 75%, na outra semana pagamos 25%. Qual gestor que gostaria próximo em um período eleitoral não está cumprindo e quitando com as suas obrigações? Mas nós temos que trabalhar com a realidade e com as possibilidades. Eu acho que Rafael é um gestor justo, mas ele trabalha com a realidade dele dentro das possibilidades. E eu acho que um termo que eu tenho usado, muitas das vezes é melhor você falar que eu posso pagar o que é necessário, o que eu posso pagar, do que você criar um factoide. Seria muito ruim apresentar um calendário e, de repente, não se cumprir o calendário, até porque a gente não consegue obter um calendário da receita própria e nem dos ROIs. Em detrimento de tudo isso, a gente tem que criar esperança, expectativa, assim, de dias melhores, mas eu posso afirmar para o senhor aí que nós vamos pagar. E em relação às UBS, só para fechar o bloco, por favor. As UBSs é uma questão que todos nós entendemos e compreendemos. Aquele que não quer entender e compreender é porque automaticamente tem um olhar político. Foram fechadas porque nós necessitamos dos profissionais da saúde na linha de frente do coronavírus. Diante dessa pandemia toda, muitos médicos foram afastados. Muitos automaticamente pelas circunstâncias do coronavírus. Isso dificultou. Grupo de risco, com certeza dificultou bastante, mas há um olhar do governo. Nós estamos com todas as nossas UPHs abertas, todos os hospitais abertos, conseguimos já começar, por região, abrir nossas UBS, elas estão automaticamente atendendo de forma de excelência. Esse questionamento político vai acontecer sempre, porque eu passo, às vezes, por uma UBS que tem uma aproximação com Pedro, com João ou Roberto. Essas pessoas questionam, pô, Genaro, mas por que logo lá ficou fechado? Porque é um reduto eleitoral que eu tenho, pede o prefeito para abrir para mim. Eu consigo entender perfeitamente, mas nós temos um olhar também de que temos que fazer isso com responsabilidade. Não adianta eu abrir as portas e você bater lá e falar assim, cadê o profissional? O profissional está empenhado hoje na linha de frente. Mas abriu para quê? A resposta é essa, nós queremos abrir de forma de excelência. E não adianta, nesse momento, criar a expectativa de uma coisa que não traria a transparência automaticamente, o olhar de abrir as portas para atender a quem. E aí acontece o que aconteceu em alguns momentos. Cheguei lá para procurar um médico, não tinha um médico. E aí, é agradável isso? Não. Então, é melhor trabalhar com a realidade. Você sabendo que determinada UBS está fechada, você precisando de um médico, você vai aonde? Você vai no PH mais próximo, no hospital mais próximo. Essa é a nossa realidade. Mas estamos trabalhando automaticamente para abrir e temos certeza e confiança. Levando em consideração, por exemplo, Centro de Referência de Tratamento da Mulher, na Judigóis, estava fechado. No início do mês agora vai ser reaberto. Na sua totalidade, não, parcialmente, mas é o primeiro passo. Então, eu quero explicar para vocês que nós estamos trabalhando a todo momento para atender o público dentro da nossa possibilidade, mas o momento requer um olhar especial. O olhar especial nosso é para com a população. Sabemos que a gente precisa de médico, existem outras áreas clínicas que precisam automaticamente ter um olhar especial, mas nós estamos trabalhando para isso, para não deixar faltar profissional para ninguém. E, é claro, a quem interessar, a quem se expressar o desejo de fazer sua reclamação, nós aceitamos, porque eu acho que toda reclamação tem um fundo de verdade muitas das vezes. Nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, sabemos o clamor da população. Eu acho que o mais viável e mais importante seria todas as UBS de portas abertas atendendo com toda a força total.
mas diante do quadro da realidade, é melhor nós trabalharmos com a nossa realidade do que nós tentarmos apresentar uma realidade eleitoral que talvez outras gestões fizessem, abre as portas para mostrar que nós estamos de portas abertas, sem condições nenhumas. Prefiro trabalhar nessa lógica aí, porque é a nossa realidade. Bom, são 8h35, vamos partir para o próximo bloco, pode ser? Todo mundo? Perfeito, Arnaldo, aí, tranquilo? Então vamos lá. Sim. Bom, são 8h35, então a gente faz um rápido intervalo e volta já, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, com o programa Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe o vereador presidente da CPI do Prev Campos, 8h36 agora. A Alerj está